Olá, meu amigo, minha amiga, é um prazer mais uma vez estar partilhando o maná, o pão do céu, a palavra de Deus com você. A temperatura aqui está abaixando, está caindo, né? E meu filho até me perguntou essa semana, zero é o grau máximo, né, da temperatura? Eu falei, não, a temperatura chega a 272 graus negativos, né, o zero absoluto, chamado de zero absoluto. E quando esfria, o nosso corpo sente, né, esse esfriar. E a, e a Bíblia também nos fala também um pouco de esfriar, mas não do tempo, mas esfriar o amor. Está lá em Mateus 24, né, verso 12 a verso 14, onde Jesus estava fazendo a sua narrativa sobre a destruição do templo de Jerusalém, fazendo a sua narrativa sobre o fim do mundo também. E ele disse que por se multiplicar a iniquidade, por se multiplicar o pecado no mundo, o amor de muitos se esfriariam, de quase todos. Verso 13 fala, e aquele porém que perseverar até o fim, esse será salvo. 14 diz, e será pregado o evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, então virá o fim. O verso 12 fala sobre esfriar esse amor. E o esfriar aqui, ele está no termo grego, né, psico, né, vem de respiração densa, respiração, conforme a gente vai esfriando, a nossa respiração diminui, né? E a gente vai ficando com dificuldade de respirar. E eu acho que no original do grego o objetivo era esse, né? E quando ele trouxe aqui, também nos diz que a gente pode aplicar de uma forma espiritual também ao amor. Né? A gente começa a diminuir de amar, né? Devido aos acontecimentos que têm nos trazido nos últimos dias, as pessoas que têm nos ferido, têm nos magoado. Né? A gente vê no capítulo 3 de 2 Timóteo como é que os homens estariam, como é que o ser humano estaria nos últimos dias. A gente percebe que realmente estamos no limiar da história desse mundo, estamos realmente nos aproximando do fim dos tempos. Antes de ler 2 Timóteo, Mateus 24 também fala que, Mateus 24, verso 32, fala assim, aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Assim também vós, quando vir todas estas coisas, sabei que está próximo. O Senhor está próximo, está às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Não passarão os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. E Deus está dizendo assim, ó, quando você pode não ter certeza exata do meu retorno, mas saiba quando você não tem certeza exata de quando a temperatura está caindo, mas quando você vê as folhas caindo, significa que está entrando o inverno. Quando vê o broto nascendo, significa que está chegando o verão. Daqui a pouco é primavera. Então é assim que você percebe que estamos caminhando. E é o que ele está dizendo assim, quando você perceber todas essas coisas, acontecimentos, sabe que eu estou à porta, estou voltando. Em 2 Timóteo 3 fala assim, porém nos últimos dias, que eu não duvido que estamos vivendo nos últimos dias dessa terra, diz assim, sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, porém negando-lhe, entretanto, poder. Foge também deste. Pois entre estes se encontrarão os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulheres sobrecarregadas de pecados, conduzindo as várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também esses resistem à verdade. São homens de todo corrompido na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também acontece com o daqueles. Em outras palavras, nos últimos dias os homens se encontrariam cada vez mais egoístas, mais amantes de si mesmo, e mesmo
utilizando a palavra de Deus como instrumento para atingir os seus próprios egoísmos, seu próprio egoísmo, seu próprio eu, e manipular as pessoas através da palavra dele. Então, nossa fonte não é o que o Rodrigo diz, não é o que o Bertano diz, o que o pastor A diz, o que o pastor B diz, mas o que a palavra dele diz. E essa deve ser nosso firmamento, e esse deve ser nossa regra de fé, e devemos continuar seguindo, porque os homens nos últimos dias vão nos ferir. Talvez seu esposo tenha te ferido essa semana, talvez seu filho, talvez sua esposa, talvez um parente, um amigo muito próximo, talvez seu colega do trabalho, mas isso não permita que isso te tire a alegria de ter a certeza de que Cristo já está breve voltando. Quando essas coisas acontecerem, levanta a cabeça, ergue a cabeça, porque a redenção se aproxima, né? E ore por essa pessoa. Se aquele que te fere te magoa, te deixa triste, ore por essa pessoa para que ela possa encontrar a tempo oportuno a oportunidade de ter um encontro com Cristo também. Um dia possamos estar todos unidos nas mansões celestiais com aquele que nos amou e se entregou e morreu em nosso lugar para que pudéssemos ter vida e vida em abundância. E o nome dele é Cristo Jesus. Oremos. Amável Pai, bondoso Senhor, te agradecemos por todas as bênçãos derramadas a cada um dos teus filhos. Sabemos que nos últimos dias o amor tem se esfriado de quase todos. Mas, por favor, que esse amor não esfrie em nossos corações. Que possamos ser brasas vivas, Senhor, a esquentar uns aos outros através da Tua palavra. Esquentar uns aos outros através de atos, Senhor, que reflitam o Teu amor. Possamos verdadeiramente amar, não somente de palavras. Não pregar o Evangelho com palavras e palavras bonitas, mas possamos pregar de forma prática uns aos outros. Dá-nos a Tua companhia, a Tua presença. Fortaleça-nos para o restante de semana feliz. É o que rogamos e pedimos no doce nome de Jesus Cristo. Amém.